Bora pra cima, meu povo, seja muito bem-vindo aqui a esse podcast especial, ao nosso podcast aqui, Bora pra cima, trazendo hoje aqui uma pessoa que eu tenho um respeito, uma consideração, minha amiga Celi Lima, Celi Lima Bezerra Saraiva, não é isso, Celi? Celi Regina Lima Bezerra Saraiva. Olha, esqueci do Regina da mulher. Mas para mim é uma alegria estar aqui gravando com você. A Celi foi secretária de saúde do município de Monsenhor Tabosa, mais de 10 anos, né? Ainda lembro, Celi, quando eu te conheci lá em Crateús, eu e o meu irmão Jeová Madeiro, chegamos lá indicado por uns amigos. Lá no... Rapaz, que bairro lá? Dos Venâncios. Bairro dos Venâncios, umas casinhas, tipo casinha da Caixa, aqueles, né? A Celi tava de mudança e a gente chegou lá para se reunir com ela com entusiasmo e com a vontade de melhorar a saúde de Monsenhor Tabosa, né? Algo que era muito preocupante naquele momento que a gente vivia em 2013. A gente chegou lá para conhecer a Celi, né? E convidá-la para assumir aqui a secretaria. E aí, Celi, eu aproveito já, você pode se apresentar, ficar à vontade, mas aproveito até já fazendo uma pergunta para ti, né? Quem é Celi, né? Bom dia, né? Sim, um prazer estar aqui com você. Fiquei feliz pelo convite, né? Fiz uma retrospectiva, né, da minha história. Eu comecei ali no bairro dos Venâncios como agente de saúde. A minha participação na saúde se iniciou em 97 como agente de saúde. E aí fui adquirindo uma experiência, né? E aí eu tive o prazer de receber o convite, né, do nosso prefeito, eleito na época, Jeová Madeiro. Isso foi em 2013 que eu iniciei o trabalho aqui. Mas eu tive a visita de vocês, recebi a visita de vocês na minha casa em dezembro de 2012. Verdade. E hoje eu estava, né, me preparando para vir para esse momento aqui, eu lembrei, fiz uma retrospectiva de tudo que a gente conversou naquele dia na minha casa. Eu acho que você foi o que mais falou, né? Perguntou o que eu achava, se eu estava disposta a vir. Perguntou até se eu queria saber quanto era o meu salário. Eu disse, não, eu preciso saber primeiro como é a realidade do município, né? Foi uma coisa que me preocupou bastante, porque... Primeiro, eu fiz um levantamento de como é que estava a saúde do município. Eu tinha um contato com a regional, né, que é a responsável pela saúde da região, e eu tive contato com meus amigos de lá, e eu fiz um levantamento de como é que estava a realidade do município. E me preocupei bastante, fiquei com aquela preocupação, será que eu vou ter condições mesmo de assumir? A minha experiência era como coordenadora, tinha sido chefe de gabinete do secretário de saúde, mas eu não tinha aquela experiência mesmo como gestora. Mas foi um desafio que eu enfrentei na época, e aí agora eu já posso falar quem é Celi Regina, né? Eu sou formada em pedagogia, mas eu tenho especializações na área da saúde, todos os meus cursos foram voltados para a saúde, e eu busquei muito desde o princípio, desde quando agente de saúde, eu busquei me especializar, aprender mais, e foi o que foi me dando gosto, e que me trouxe até aqui, Monsenhor Tabosa, e que me fez gestora durante 11 anos nesse município, enfrentando muitas batalhas, muitas dificuldades, mas uma coisa muito importante também que eu tive na época, e que eu acho que todo gestor ele precisa, secretários, principalmente da gestão, é o apoio. E eu fiz uma pergunta, eu acho que você deve lembrar que você perguntou para mim, você não vai querer saber quanto é que você vai ganhar? E eu disse, eu primeiro preciso ter a certeza que eu vou ter o apoio de vocês para poder, né, fazer um trabalho diferenciado, para poder mudar a realidade da saúde do município. Então, foi assim, uma coisa que tem marcado muito, que marcou muito a minha história e que me trouxe até aqui hoje. Celi, você é de Crateús, os pais moram em Guaraciaba. Como é a questão da eu sou familiar? De São Paulo. É de São Paulo, paulista, mulher. Aí, rapaz. Meus pais foram para São Paulo, né, tentar a vida lá. E viemos para Guaraciaba. Meu avô tinha comprado um sítio em Guaraciaba, mas tinha vínculos com Crateús, né? Eles são a minha família de Crateús. Meu avô é a família de Sampaio, né, de Crateús, e minha mãe também, né? Meu pai e minha mãe, eles são lá de Independência e Crateús. E aí meu pai decidiu ir embora para Crateús. Na época eu fiquei em Guaraciaba, na época eu trabalhava, eu era professora, eu comecei a trabalhar com 15 anos como professora.
Na época eu dava aula para 23 crianças, né, sozinha numa sala de aula, mas era um desafio para mim e eu sempre quis ser independente, eu sempre busquei nessa minha independência. E a melhor forma da gente ter uma independência realmente é trabalhar, né, e correr atrás dos nossos sonhos. E aí eu fui na época, eu decidi acompanhar meus pais, abandonei meu trabalho, lá meus 4 anos de trabalho como professora, e fui para Crateús. E lá teve a oportunidade de passar numa seleção para agente de saúde. E aí começou toda a minha história na saúde. Isso aí, doutora. Sobre gestão, né? A Celi está há mais de 11 anos em Moço Tabosa, né? Desde 2013. Ainda lembro quando a gente fez a transição aqui em Moço Tabosa e os pessoal, os funcionários querendo saber quem seria a nova secretária e tal. E assim, eu acho que tu foi a secretária a que passou mais tempo em qualquer que seja a secretaria aqui, porque a assistência social foi mudada, a educação mudou depois e a Celi continuou aí na Secretaria de Saúde. Então fez gestão por muito tempo à frente da saúde. Aí eu te pergunto assim, o que tu achas que foram as maiores conquistas da saúde nos últimos anos em Monsenhor Tabosa? O que mudou a vida das pessoas para melhor, né, na saúde no tempo que você esteve à frente da secretaria? Esse período, assim, quando eu cheguei em Monsenhor Tabosa, para mim foi um desafio muito grande. Eu vim sozinha, não conhecia as pessoas, eu conhecia pouca gente aqui, acho que umas 2, 3 pessoas. E eu também não tinha aquele conhecimento na totalidade com o gestor maior. Mas, na época, eu me senti muito segura porque o prefeito Jeová ele me deu essa segurança. E eu não tinha ainda uma experiência de gestão, né, de estar ali assinando, de estar acompanhando. Mas eu tinha a experiência de conhecer a realidade. Eu morei num bairro pobre de Crateús, né? Eu trabalhei numa equipe que acompanhava de 4 a 6 mil habitantes. Então, cada agente de saúde trabalhava ali com 400 famílias, diferente de hoje, com a agente de saúde trabalha com 150 famílias, né? Isso está dentro da PENAB, que é o que trata a respeito da saúde, da legislação da saúde, do plano da atenção básica. E isso foi me dando uma experiência. E uma coisa que foi muito importante na época foi conhecer a realidade do município e a necessidade do município. Por exemplo, a gente chegou aqui, tinha 2 médicos no município, né? As unidades, as maiorias eram em prédios alugados e as que não eram nos bairros, as que não eram alocadas eram estruturas bem, né, defasadas, estruturas que precisavam de uma reforma. E eu costumo dizer que tudo na vida da gente é Deus. Né? Deus, porque Deus me trouxe até aqui, Deus me fez uma promessa, Deus me trouxe até aqui. Amém. E Deus me deu condições. E eu tenho um amigo meu que ele diz assim, Celi, quem não é bom não se estabelece. Né? Quem não é bom não se estabelece. Eu não estou aqui dizendo que eu sou boa, mas eu procurei me estabelecer fazendo aquilo que me foi proposto. Eu lembro da vez que o Jeová me chamou e ele disse assim, eu posso falar, né? Fica à vontade. Né? Ele me chamou e falou assim... Você está na minha casa, rapaz. Fica à vontade. Ele me chamou e falou assim para mim, Celi, eu sou prefeito de todos. Né? Eu estou aqui para atender todos. Então, o seu papel, a sua missão aqui é atender todos de forma igual. Isso é um retrato, uma foto, né? Eu posso dizer assim, um retrato da gestão de 2013 para cá, quando a gente iniciou, quando eu iniciei lá junto, ao lado do Jeová, que a gente quis realmente mudar muita coisa antiga e inadmissível que existia aqui no município de Monsenhor Tabosa. O prefeito ele é o candidato de um grupo, né? Ali de um partido até o dia da eleição. Né? Quando passou a eleição, que seja quem for o prefeito que se consagre vencedor, ele é o prefeito do povo de Monsenhor Tabosa, dos que votaram nele e dos que também não votaram nele. Né? Então, eu lembro de algumas coisas assim, bem importantes, e isso foi uma das coisas importantes que ele me falou. Eu até tive uma dificuldade no começo, porque ele dizia assim, ela só atende o povo da oposição. Só que como eu não conhecia ninguém, isso para mim na época foi uma vantagem, não foi uma desvantagem, né? Porque, assim, como eu não conhecia ninguém, eu não podia contratar ninguém diferente, filtrar, né? Não dava para ter... E ele disse assim, seja justa. Né? Foi 2 coisas que ele me falou na época que me chamou muita atenção e que até hoje eu tento trazer para a minha vida.
foi essa de não tratar ninguém desigual, tratar todo mundo com igualdade, independente de quem tenha votado. A gente está aqui para fazer, até porque saúde é para todos, né? É direito de todos e é um dever nosso, né, de ofertar essa saúde de qualidade para todos e ser justa. E eu procurava muito ser justa. Às vezes a pessoa chegava lá, eu quero exame e tal, mas tinha outras pessoas que estavam na frente que tinham mais necessidade. Então, eu sempre digo, olha, a gente vai ter que priorizar aqueles que realmente precisam. Mas é a saúde como né? deve ser feita, né? Como deve ser feita, e isso era muito importante. Às vezes a gente apanha um pouquinho com isso, mas isso também nos ensina e nos faz ser justo. E eu quero te falar que uma coisa que foi assim, muito difícil para mim quando eu cheguei aqui, foi porque a gente pegou a situação bem crítica mesmo. E eu acho que você lembra que o que a gente tinha era a chave das salas. Não era a chave das salas, não. Me entregaram a chave da secretaria. A transição foi isso, ninguém fez a transição ninguém na fez época. A transição. Eu recebi a chave da secretaria, até lembro, foi até Jesus que me entregou. Jesus até hoje está lá na secretaria, uma pessoa maravilhosa que eu amo de coração. Mas ela chegou lá e me entregou a chave e pronto. E aí eu tinha que saber quem eram os funcionários, aí eu comecei a visitar as unidades. Eu acho que você lembra da Vivi, foi minha secretária, a Vivi me pegava na garupa da moto dela e a gente ia em todas as unidades de saúde para visitar essas unidades, ver as condições, ver os equipamentos, ver quem eram os profissionais. Então a gente pegou a situação do município bem delicada. Né? E aqui eu não estou querendo julgar a gestão de ninguém. Eu só estou falando da situação que a gente encontrou na época, né? As dificuldades que a gente teve. Ainda falta muita coisa para a saúde, mas foi feito muita coisa na saúde até hoje. Né? Se a gente for elencar como era nosso hospital, né? Eu me lembro, questão de raio-x aqui na cidade, como é que era no hospital. Posto de saúde na Santana. Não, a primeira posto de saúde do bairro do Deixa eu te contar uma dificuldade que a gente teve. Acho que você lembra, no pleno carnaval, a ambulância foi presa. A gente não tinha ambulância. A ambulância aqui do início de 2013 era um carro que tinha sido apreendido, era uma Fiorino branca, que tinha sido apreendido com algum material pela polícia e tal, foi doada para a prefeitura de Monsenhor Tabosa, foi transformada, se não me falha a memória, numa ambulância, porque ela não tinha documento de ambulância. Não tinha. Na verdade, era uma Fiat Fiorino, e que se foi transformada numa ambulância para atender a população de Monsenhor Tabosa. E foi feita uma transferência para Sobral, na época, né? E na volta ficou lá na Polícia Rodoviária Federal e não saiu mais do município. Em pleno carnaval de 2013, a gente ficou aqui sem ambulância. A gente tinha acabado de assumir a gestão do município e também aqui com a sede na saúde. E realmente foi a primeira situação eu acho que você lembra foi mais... Eu acho que você lembra que... Eu não sei se... Eu não me recordo se no dia que vocês foram na minha casa, eu falei isso para vocês, mas a gente estava com 6 meses de farmácia básica atrasada. Então, a gente não tinha medicamento no município. Foi um dos primeiros problemas que eu enfrentei. Outro problema, questão de transporte. A gente não tinha transporte sanitário. Então, eu dizia assim, como é que os pacientes daqui vão para Fortaleza fazer uma consulta? Como é que eles vão para Sobral? Aí, primeiro disseram, não, eles não conseguem essas consultas. A maioria das vezes são particulares. Eu disse, então, a gente vai ter que mudar essa realidade. Então, quando eu cheguei aqui no município, não era só questão de estrutura, de infraestrutura. Era questão mesmo de condições mesmo. A gente não tinha material. Eu lembro que a primeira vez que a gente teve um contato, você disse assim para mim, faça um pedido para 3 meses. E aí, quando chegou esse pedido, eu comemorei, porque eu olhava ali... não sei se você recorda, mas na época foram 200 caixas de luva, mas não era caixinhas de luva, eram caixas com 10 caixas de luva, né? E eu comemorando tanto ali com a Viviane, né, que era a minha secretária na época, porque quando a gente passou um primeiro mês, um mês muito difícil. A gente tinha um município com inadimplências, que a gente não podia, né, trabalhar, porque tinha essas inadimplências, os projetos estavam todos bloqueados. A gente tinha recurso da sala de estabilização bloqueado, a gente tinha recurso da Academia da Saúde bloqueado, a gente tinha uma unidade da saúde do Carrapicho, que era para estar 60% da obra construída, a gente não tinha 20% da obra construída. A gente tinha um documento interditando o hospital, não sei se você lembra. A gente tinha um documento que estava dizendo que era para interditar o hospital, e aí a gente foi junto ao Ministério Público, fomos lá tentando sanar aqueles problemas menores, e aí apresentamos logo uma proposta de reforma do hospital. E aí eu vejo a mão de Deus em tudo, por isso que eu digo, não é que eu seja boa, por isso que eu me estabeleci. Eu estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Né? Eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque eu tive todo o apoio. Eu lembro que eu não chegava para o Jamalé apresentando a demanda que a gente terminou o posto da Carrapicho com recurso próprio. Depois foi que a gente conseguiu... Eu lembro, estava parado lá. A gente conseguiu, né, receber a terceira parcela, que não era nem equivalente, acho que a metade do que a gente gastou. Sim. Né? Então, assim, a gente tentou se estruturar. E aí Deus foi tão maravilhoso que eu lembro que em maio, dia 1º de maio,
Eu recordo muito porque foram datas marcantes. Eu estava lá no gabinete, junto com o Jeová, em pleno feriado. Eu, Jeová e Viviane procurando documentos dos terrenos para a gente poder solicitar a construção do Jucás, para a gente solicitar a reforma e ampliação do Livramento e Cacimbinha e da maternidade. Então, assim, nesse mês de maio, a gente trabalhou nisso, e quando foi em julho, a gente já teve o resultado, e eu lembro do Jeová lá no Chitão, anunciando as obras que tinham sido liberadas pelo Ministério da Saúde, aí no valor de quase R$1 milhão. Então, assim, a gente enfrentou muitas batalhas, mas Deus foi muito bom também, porque Ele nos ajudou, Ele abriu as portas assim, de uma forma maravilhosa, e hoje a gente tem umas unidades que precisam ser estruturadas melhores, precisam, mas a gente tem unidades que foram, né, deixadas aí, que estavam em situações bem complicadas e que a gente deu uma realidade totalmente diferente. É o que eu disse agora há pouco. Acho que foi feito muito pela saúde, mas a saúde é uma área muito complexa, né? Uma área crítica. E assim, ainda precisa ser feito mais que muito pela saúde de Monsenhor Tabosa. Né? Porque não é só estruturação, né? A gente também trabalha a questão da humanização. E para que haja humanização, tem que ter realmente a estruturação, a gente tem que ter bons profissionais, a gente tem que dar condições a esses profissionais de trabalharem, a gente tem que abraçar os projetos do Ministério da Saúde, acompanhar todos esses projetos, ver as aberturas que o Ministério da Saúde dá para que a gente possa conseguir mais recursos, para que a gente possa desenvolver mais programas dentro do município. E o município também pode criar suas estratégias, né? O município pode criar suas estratégias. Eu ainda tenho muitos sonhos para Monsenhor Tabosa, muitos sonhos, principalmente para a área da saúde. Eu acho que a gente pode trabalhar todas as áreas, englobar tudo, mas assim, a saúde é porque é o meu foco, é o meu sonho. Sim, também, claro. Trabalhar melhor ainda a saúde, e eu ainda tenho muitos sonhos para a saúde. O meu desejo é de contribuir com o município ainda muito, né? Porque eu moro aqui, eu resido aqui, minha filha nasceu aqui, eu tenho um orgulho disso, mas a gente pode melhorar muito ainda a saúde, e a gente precisa, a primeira coisa que mais a gente pode trabalhar na saúde é a questão da escuta, é escutar o cidadão, é saber a necessidade dele, onde está apertando, onde está doendo, ou então mesmo se não estiver doendo, mas a gente abraçar aquele cidadão, acolher, escutar e ver através daquele cidadão, do olhar daquele cidadão, como é que a gente pode ofertar uma saúde de melhor qualidade. Na tua opinião, assim, qual é o maior desafio hoje da saúde em Monsenhor Tabosa, né? O que é, e junto disso, assim, qual o sonho, né? Sabe, qual é a ideia, qual é a esperança que a gente pode ter de dias melhores na saúde? Era conseguir o quê? Era fazer o quê? Era qual é o melhor objetivo? Você falou uma coisa aí agora há pouco, você falou de transporte em relação a demandas que o município ainda não oferta, né? E aí a gente, eu vejo que isso ainda é um problema hoje no município, por mais que o prefeito Salomão, meu amigo, meu irmão, meu primo também, né, tenha feito o que ele pode, tenha feito muito também, mas assim, ainda é um problema que precisa ter um olhar diferenciado, né, ali para isso. Outra coisa que eu vejo, assim, uma coisa que eu sonho muito e que eu não vejo que seja um bicho de 7 cabeças para Monsenhor Tabosa, né? Você só faz ressonância aqui fora, né? E eu acho assim que a gente pode correr atrás agora, nesses próximos tempos, de tentar montar aqui, né? Não sei se chama clínica de imagem, enfim, assim, a questão de a gente pode até conveniar, né? Fazer consórcios com municípios amigos, como de Catunda, como, né? Boa Viagem mesmo. Boa Viagem também, para que a gente possa se ajudar, enfim, adquirir a máquina através de recurso federal. Posso te falar assim, o sistema de rede, ele é feito através, ele é um sistema de rede, né? Hoje a gente trabalha com consórcio, a gente trabalha de forma regional, né? E é trabalhar dessa forma por quê? Porque os gastos com a saúde realmente são altos, né? A gente tem que concordar que são altos. Hoje a gente tem uma boa estrutura, hoje a gente tem uma academia da saúde, a gente tem um hospital que está reformado, né? Que foi ampliado. Eu acho que quem conhece o hospital e sabe, acho que foi uma das primeiras tristezas que eu cheguei em Monsenhor Tabosa, que eu tive que enfrentar, foi ver a estrutura do hospital, né? E na época a gente começou uma reforma, a gente começou uma ampliação, a gente começou pela sala de estabilização, que era um recurso que estava bloqueado, e a gente foi atrás. Eu estive em Brasília, o Jeová também foi em Brasília, e aí foi desbloqueado esse recurso, e a gente começou a estruturar. Então, a gente foi estruturando o hospital,
né? A gente deu uma estrutura. Hoje você chega no hospital, uma cara nova. Era um hospital que eu sonhei. Eu sonhava, ainda não está do jeito que eu quero, não. Aliás, que eu quero não, não é que eu queria que estivesse, né? Ainda, mas não é que eu quero também, porque eu sou cidadã daqui, eu vou prestar um serviço, né? Mas ainda não está do jeito que é para ser. No meu entendimento, não está. Mas ele está, à vista do que era, hoje ele está, nosso hospital está perfeito. 120% melhor. Hoje o hospital está perfeito. A gente, né, tem uma estrutura totalmente diferenciada, um atendimento de qualidade, né? As pessoas são bem atendidas, hoje não falta medicação, hoje a gente tem uma estrutura muito boa. A gente não encontrou isso quando a gente chegou aqui. Foi o primeiro gargalo que a gente teve. Questão do transporte. A primeira coisa que a gente fez, acho que você lembra na época, foi estruturar a questão do transporte, realmente colocar transporte sanitário no município. Eu lembro de coisas pequenas, mas na época a gente comemorava muito, e isso é muito importante, quando saiu a primeira tomografia. Eu lembro que na época era o Ricardo que trabalhava comigo na regulação, e ele disse, olha, saiu a nossa primeira tomografia. E eu, meu Deus, a gente começou a comemorar, coisa que eu vi acontecer lá em Crateús, vem acontecer em Paporanga, e aqui era uma realidade distante. E a gente começou a trabalhar. Então, o que eu pensei? Não, a gente precisa melhorar a nossa regulação, que é o que a regulação é o que direciona os nossos pacientes, para onde os nossos pacientes são encaminhados, Sobral, Fortaleza, Crateús. Então, a gente precisava melhorar a nossa regulação. A gente precisava o quê? Para isso, a gente melhorando a regulação, automaticamente vai sair as consultas, vai sair os exames, a gente precisa o quê? Ter carros, ter um transporte sanitário para estar levando esses pacientes. Porque até onde eu sabia não tinha, o paciente tinha que se virar. Ou às vezes pedia uma ambulância, eu ia na ambulância e o estado da ambulância não era bom. Ali você já tirava a situação, né? E não tinha médico também para estar referenciando esses pacientes, para estar avaliando esses pacientes. E aí eu digo que a gente foi tão abençoado na época que teve o consórcio público, o Jeová assinou lá o consórcio, inclusive foi presidente do consórcio. E diga-se de passagem, um dos melhores presidentes, foi na época da pandemia, ajudou muito os municípios, né? A gente fez uma parceria boa com o consórcio, todos os municípios fizemos uma parceria boa com o consórcio. O Jeová teve a ideia brilhante de utilizar aquele recurso do consórcio que estava ali, né, que estava ali parado, e investir também para ajudar, porque na época parou muita coisa, parou as consultas, parou alguns exames, foi tudo muito reduzido. Então, esse recurso que estava ali entrando no consórcio, o Jeová teve a ideia brilhante de pegar esse recurso e investir, e comprar material, comprar testes, né, e ajudar os municípios, que na época também a gente passou por um momento delicado. Sim. Então, hoje, eu acho que para a saúde melhorar, não só aqui de Monsenhor Tabosa, mas de todos os municípios, realmente a gente ter uma estruturação, né, que a gente hoje já tem, a gente precisa melhorar um pouco, dar umas reformadas nas unidades, dar uma ampliada mais. A gente hoje tem condições de ter mais uma unidade de saúde, né, que era um pensamento da unidade central, de melhorar a estrutura do CAPS também. Mas uma coisa que a gente precisa fortalecer muito nos municípios é a atenção primária. Tudo começa através da informação, através do planejamento, mas através também do fortalecimento da atenção primária. É onde a gente promove a saúde, é onde a gente evita que o cidadão adoeça. Claro que a gente não pode evitar 100%, mas a gente evita que o cidadão adoeça para que sobrecarregue o hospital. Se você observar hoje, o recurso do hospital hoje que a gente recebe no município é R$59 mil para gerir um hospital, onde tem atendimento aí de mais de 2.000 pessoas mensais. E a gente recebe muito mais pela atenção básica. Então, onde é que a gente deve investir mais? Na atenção básica. Por quê? Porque o Ministério da Saúde entende que você consegue promover saúde, e promover saúde sai muito mais barato do que tratar. Se a gente for fazer a prevenção, né? Fazer a prevenção. Se a gente for observar um paciente com câncer, né, ele gera mais de 500 mil para a União. O gasto com esse paciente é mais de 500 mil. Isso há 3 anos atrás, uma pesquisa que eu fiz. Aí você imagine hoje. Né? Então, o que promove, o que facilita mais, o que ajuda mais o município? Investir na atenção primária. Se eu investir na atenção primária, hoje eu tenho 8 unidades, todas as unidades têm médicos. O município tem 8 unidades, todas as unidades têm médicos. Não estou falando como secretária. Mas o município tem 8 unidades, todas as unidades têm médicos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a população tem acesso a esse serviço. Então, o paciente só vai na unidade se ele já estiver sentindo uma dor? Não, ele pode ir lá na unidade, eu quero engravidar. E eu quero ter um parto normal, eu quero ter uma gestação sadia. O que eu preciso fazer? Aí tem lá a enfermeira, tem equipe lá, tem uma equipe multiprofissional, onde eu tenho um psicólogo, tenho um nutricionista, né? Tenho toda uma equipe que vai me auxiliar para que eu esteja bem, né? Para que eu tenha uma gestação sadia, para que eu tenha um parto sadio, para que meu filho cresça sadio, né? Saudável. Então, assim, existem várias estratégias, mas hoje eu acho que o principal é focar mesmo na atenção primária, fortalecer a atenção primária, dar suporte para os nossos profissionais, orientar os nossos profissionais, fortalecer o vínculo do agente de saúde, que é importantíssimo. O agente de saúde é um dos atores mais principais
né, da saúde no município tem um papel principal, porque ele está dentro do território, ele conhece a família, ele sabe a necessidade da família, ele sabe o que a família está passando, ele é assistente social, ele é psicólogo, ele é um médico, ele é tudo. Quando o agente de saúde chega ele funciona funcionando, é importantíssimo. O agente de saúde chega ali, ele sabe de tudo. Então, ele faz esse vínculo com a unidade, né? E aí a unidade, a equipe vai saber o que aquele paciente tem. Né? Vai saber o que eu preciso tratar naquela casa. É só o paciente? Qual é o problema? É um problema de condições? É porque um paciente, a família é vulnerável, mora num bairro que tem difícil acesso ao serviço de saúde, ou que não tem um esgoto, ou que não tem um calçamento, ou que não tem um equipamento lá dentro que possa auxiliar, você está entendendo? Então, o agente de saúde ele faz esse elo. Então, eu pego o meu agente de saúde, que faz aquele trabalho belíssimo, conhece a realidade da unidade, leva para dentro da unidade. Olha, eu vou contar aqui um fato que eu lembro, quando eu era agente de saúde, eu encontrei, assim que eu comecei, na minha área muito vontade de trabalhar, eu queria aprender, e eu encontrei na minha área uma gestante que já estava com quatro gravidez e que nenhuma delas os filhos conseguiam sobreviver. Até os 2 anos eles morriam. E aquilo me chamou muita atenção, porque o programa Agente de Saúde ele foi criado justamente para ajudar num momento bem delicado, que era um momento de estiagem, de seca, em 1980, de 86 para 87, que era no governo do Tasso. Foi criado para quê? Como estratégia para diminuir os óbitos maternos e infantis. Naquela época, criança até 1 ano, era muito difícil, era alarmante, né, a taxa de óbitos. E aí foi criado o agente de saúde para isso. E quando eu me lembrava disso, da minha capacitação, eu comecei a pensar, então eu tenho que saber o que essa mulher está sentindo, o que ela tem, o que aconteceu. Por isso que eu digo que a escuta é importante. E aí eu comecei a ouvir a história dela, eu perguntei de cada parto e tudo. E aí, quando eu juntei tudo, eu fui lá na minha enfermeira. Eu disse, olha, estou com esse problema na minha área e eu quero ajuda. E ela disse assim, esses problemas só acontecem na área da CELI. Aí eu disse, não, é porque eu procuro resolver os problemas, eu tenho que saber qual é o problema da minha área. E naquela época a gente fez um trabalho totalmente diferente, um acompanhamento diferente, um acompanhamento mais preciso no domicílio. Toda semana eu estava lá acompanhando. E hoje o filho dela já tem mais de 20 anos. Né? Então, assim, é uma resposta positiva. E precisou de quê? Ela precisou dos exames básicos de acompanhamento do enfermeiro e do médico. Então, para mostrar que com a promoção à saúde, ela sai muito mais barato e a gente consegue alcançar uns indicadores muito melhores. Por isso que a gente tem que fortalecer realmente a atenção primária no município. Né? Os gestores eles têm que pensar bem nisso. A gente está aí com o Ministério, com leques de propostas, de programas que a gente pode abraçar. E o município também pode criar esses programas. Hoje, aqui no município, eu acho que, como você falou, é muito importante a gente ter o diagnóstico de imagem, é importantíssimo. E se, às vezes, o que a gente pode ter? Uma parceria com clínicas. Hoje tem clínicas no município, né, que fazem alguns exames específicos, como eletrocardiograma, endoscopia. Sim. Mas aqueles exames mais como tomografia, ressonância, a gente sabe que a ressonância é muito cara, nem Crateus tem ainda, mas eu acho que um tomógrafo seria viável para a Monsenhor Tabosa, que seria um primeiro diagnóstico. E, assim, o que é importante também, uma coisa que é importante, as especialidades. Hoje a gente tem um convênio com a Policlínica, o município assinou um convênio com a Policlínica, a gente paga lá, não é de graça. Os nossos pacientes vão para lá, eles não estão indo de graça, o município paga por isso. Esse contrato foi assinado na época da gestão do Jeová, e ele funciona até hoje, mas o município sempre teve essa contrapartida, né, para a gente ter acesso às especialidades, aos exames. Então, o município também pode investir nas especialidades. Sim, tá entendendo? Porque, às vezes, a gente bota muitos pacientes para ir, a gente gasta muito com transporte sanitário, e, às vezes, a gente pode reduzir isso trazendo especialistas para o município. Então, seria uma forma também. A gente pode também, nesse caso, é uma coisa que era um sonho meu também, a gente ter uma coisa voltada para a saúde materna e infantil, né? Para a gente realmente humanizar o atendimento à mulher, às mães, às crianças. Eu acho que tem muitos projetos que são bacanas que podem ser inseridos aqui no município de Monsenhor Tabosa. A saúde daqui deu uma avançada que não tem explicação. Eu digo isso não é porque eu fui gestora. Está no caminho mas certo. Se você conversar com a nossa coordenadora da regional, na minha despedida, ela fez um comentário muito importante. Ela disse, olha, você sobreviveu 11 anos. E eu sei que foi muito difícil, porque na época ela era gestora também.
E ela sabe das dificuldades, das discussões que a gente tinha e da briga que eu tinha para conseguir as coisas por Monsenhor Tabosa. Eu estava sempre batendo na porta de todos os secretários, pedindo ajuda de um, pedindo ajuda de outro. Até hoje eu tenho um convívio muito bom com eles. Graças a Deus a gente teve essa amizade. Mas por quê? Porque eu entendia que a gente precisava. E quando a gente precisa, a gente bate na porta mesmo. É isso, Eli. E eu falo muito, né? Nada, pode ficar à vontade. Fica à vontade. É o que eu tenho dito, repetido mais uma vez. A saúde de Monsenhor Tabosa vem no caminho certo, melhorou bastante, mas a gente precisa sonhar mais e correr atrás dos nossos sonhos, né? O Jeová fez muito pela saúde, o Salomão tem feito pela saúde do povo, tem abraçado, o Salomão tem feito pela saúde do povo de Monsenhor Tabosa, né? Mas a gente por exemplo, especialidades, é uma coisa que é meu sonho ver Monsenhor Tabosa mais suprido disso. A comunidade autista tem aumentado de uma forma assim drástica no mundo, né? E Monsenhor Tabosa é prova viva disso. Você falou uma coisa importante. Quando a gente fala em autismo, a gente às vezes foca muito no autismo, mas a gente esquece das outras deficiências também que a gente precisa tratar. Sim. Né? As mães atípicas, elas sabem disso. Tem crianças com TDAH, tem crianças que precisam, né, que são hiperativas, que precisam de um acompanhamento especial. E aí, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante também a gente discutir e trazer para a discussão, a gente pensa muito na criança, que é o nosso papel, principalmente do gestor de saúde, mas a gente tem que pensar nessas famílias e principalmente nessas mães. Sim. O que a gente tem em mente? O que a gente pode trazer de benefício para que essas mães elas também possam ser alcançadas. É importante que a gente tenha cuidado com o nosso filho, é importante que a gente tenha um tratamento com o nosso filho, mas essas mães, elas estão sendo abraçadas, essas mães, elas estão sendo cuidadas. Um dia desse eu vi um relato de uma mãe... Elas estão sendo supridas. Para ter condição de conduzir a educação. Rapaz, eu imagino, eu tenho um filho de 2 anos, né? Graças a Deus é uma bênção, é um amor que a gente não consegue medir, não tem explicar. Né? Assim, olha aí, tá aqui o bichão aqui, só achando graça aqui. Ela me ligou de manhã, ela me acordou, mas rapaz, a gente entende depois que tem filho o quanto isso requer da gente, né? O quanto isso, a questão da educação, da gente às vezes... E a mãe se cobra muito mais de parar de ver eu tô acertando, eu tô fazendo... eu tô no caminho certo, né? É muito difícil você educar filho hoje, ainda nos dias de hoje, pior ainda, na minha opinião, assim... claro, muito inexperiente ainda no assunto, mas hoje tem a presença da informação muito mais acelerada, da questão das telas, né? Tem coisa que o meu filho às vezes faz, tem 2 anos, eu disse, rapaz, o que é isso aqui, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é muito difícil você educar um filho, aí você imagina, requer muito, suga muito, aí você imagina ainda uma mãe atípica, né? Uma mãe atípica que você chama, a mãe do autista, a mãe de quem tem a questão do TDAH e tal, que não tem, se não tem no município a base sustentadora, a estrutura para a criança, você imagina para a mãe, você imagina o psicológico da mãe, que é uma realidade, a gente precisa tratar as coisas com verdade, né? Eu recebi um relato, até me emociona aqui, principalmente quando falo de filho, né? Porque eu tenho uma filha, foi uma promessa de Deus, a minha filha. Eu sei que foi uma promessa, Deus me fez uma promessa. Depois de muito tempo, já de 40 anos, foi que eu consegui ter a minha filha. E eu já ela é tudo para mim, né? E a gente, às vezes, sabe, você pai hoje, você abre mão de muitas coisas por conta do seu filho, né? E a mãe atípica, ela faz isso, ela abre mão da vida dela, ela abre mão de se arrumar, ela abre mão de se cuidar, né? Para cuidar do filho, para dar o melhor para o seu filho. E é uma coisa que eu admiro muito, essas mães que estão aqui, porque elas batalham mesmo, elas vão atrás dos seus direitos. E elas têm buscado muito pelos seus filhos, mas eu acho que está na hora também de pensar nessas mães, de como é que a gente pode acolher essas mães, como é que a gente pode abraçar essas mães. Eu recebi um relato de uma mãe, inclusive na época, quando estava como secretária, eu fiz tudo para ajudar essa mãe. E a gente criou uma amizade assim, e ela me falava da dificuldade que ela estava passando em casa. Ela não conseguia mais se arrumar, ela não conseguia mais nem se olhar no espelho direito, ela não tinha mais tempo e nem tinha condições, porque o recurso que ela tinha para cuidar do seu filho, para auxiliar na educação, nos medicamentos, no tratamento do seu filho, não era o suficiente para que ela pudesse se cuidar. Às vezes ela tinha vontade de arrumar uma unha, não tinha tempo, não conseguia, também não tinha dinheiro.
né? Quando tinha vontade de olhar no espelho, estava toda assanhada, não tinha uma forma de se sentir mulher, né? Como se ela estivesse perdendo a sua identidade. A identidade dela estava voltando só para cuidar do filho. A gente sabe que isso é importante. Então, o que a gente precisa hoje? A gente precisa ter estrutura, né? Todos os municípios hoje eles precisam ter estrutura, tanto para ofertar à criança um atendimento, né, de qualidade, que vá dar uma resposta positiva, né, para essa criança, mas a gente precisa também abraçar essa família. A gente precisa trabalhar o psicológico dessa mãe. E uma coisa que eu acho importante também, e uma coisa que tem muito batido na minha cabeça, na minha mente, é de criar projetos, programas que possam, de alguma forma, gerar alguma renda para essa mãe. Né? Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode desenhar esse projeto? Porque a mãe, de manhã a criança está na escola. Então, aquele período ali de manhã, ela poderia estar, né, fazendo alguma atividade que gere uma renda para ela. Sim. À tarde, a criança está na escola, então, aquela tarde, aquela mãe pode ter um projeto que vai desenvolver uma renda para ela. É uma renda muito grande, mas uma renda que ela possa, né, se manter, que ela possa se cuidar também, que ela possa lembrar que, além de mãe, além de dona de casa, ela também é mulher. Né? Ela tem também o direito de se sentir bem. Como é que a gente pode estar bem se a nossa cabeça não está bem? Como é que a gente pode estar bem, né? Se a gente olha para o nosso filho, pode até ver ele bem, mas às vezes a gente está tão cansado no nosso dia a dia que às vezes a gente não tem aquela estrutura, aquelas condições, e não tem recurso também para a gente poder se arrumar, para a gente poder se sentir, né, mulher de verdade, se sentir bem. Então, eu não posso falar que eu, como mulher, não posso falar, né, de uma mãe atípica sem pensar nela como uma mulher que precisa de um cuidado todo especial também, principalmente por todo o dia da rotina do dia dela, né, por toda a dificuldade que ela tem. Então, assim, acho que uma coisa que seria muito bem pensado, um projeto que pudesse vir beneficiar essas mulheres também. Acho que a gente pode... É uma causa que eu gosto muito do social, né? Eu aqui, desde que me entendo por gente, eu atendo as pessoas aqui em Monsenhor Tabosa, faço o que eu posso. As pessoas não têm noção como Monsenhor Tabosa tem gente pobre de verdade. Como Monsenhor Tabosa tem gente que precisa. Às vezes o cara vive aqui, tá aqui, mas não tem noção. Sabe, quando você visita as pessoas, quando você vai nas comunidades, quando você conhece a realidade do povo de Monsenhor Tabosa, você começa a entender mais sobre isso, né? Então, assim, eu acho que a gente pode... Uma gestão se faz ouvindo, se faz escutando pessoas capacitadas, e aqui da nossa conversa saiu algo que a gente tem que colocar num papel para a gente tentar colocar isso em prática, né? Tá, um auxílio para as mães atípicas. Né? É importantíssimo, e o município consegue fazer isso. E o interessante que eu vi nesse dia é que essa mãe falou para mim que ela, assim, eu não quero nada de graça. Eu quero trabalhar. Eu quero ter estrutura para eu trabalhar. E o que é que o município pode ofertar para essa mulher, que ela tenha a estrutura, que ela tenha aquele tempo, que ela possa trabalhar? Né? Ela disse, não, eu não estou atrás de nenhum benefício para mim. Eu quero poder trabalhar, porque isso dá dignidade à mulher. Né? Isso dá dignidade. O que é que dá mais dignidade à mulher? Ela ter, né, sua autoestima elevada. Como? Ela poder ter o seu trabalho, ter o seu recurso, ter o seu dinheiro, poder contribuir, né, com as despesas de casa. Além de tudo, ela já tem um trabalho. A mulher já tem um trabalho. Agora, você pegando o celular, eu lembrei. A minha filha, ela fez um desenho... Ultimamente, as pessoas sabem que eu fui secretária, estou afastada agora, né? Sim. Estou como pré-candidata, não sei nem se eu podia falar aqui, mas estou falando. Estou como pré-candidata, pode. Sou pré-candidata, né? E aí eu estou tirando esse tempo para criar os meus projetos, para idealizar aquilo que eu acho que seria viável para Monsenhor Tabosa, que a gente pode abraçar. E aí eu estava aqui pensando, e eu estava lá em casa um dia pensando, e aí minha filha chega com um papel, né, com um desenho meu. Um desenho da família. Ela sempre coloca a Milena, que é a menina que trabalha comigo, cuidou dela, hoje é a irmã dela. E lá tinha um desenho meu, com o celular na mão. E o que eu entendi naquele momento? Eu entendi que era como ela me via. Né? Era como ela me via. Aquela mulher que trabalhava, e ela, quando eu disse, a mamãe não é mais secretária. Ela, você não é mais secretária? E começou a chorar. Eu disse, meu amor, mas a mamãe... Aí fui explicar para ela. Então, assim, já estava tão enraizado na mente dela, né, aquele trabalho, aquilo que eu fazia, mas também me chamou a atenção. Por quê? Porque o meu tempo todo era voltado para o trabalho.
Por mais que eu tivesse meu tempo com ela, por mais que eu estivesse com ela ali, meu tempo era voltado para o trabalho. Então, o que é que eu consigo entender Tempo disso? de qualidade com a família. Tem que Tempo ter. de qualidade com a família. E para a gente ter um tempo de qualidade com a família, a gente precisa, principalmente para as mães atípicas, ter uma estrutura que possa dar esse suporte para ela. Sim. Né? A educação pode fazer isso, a saúde pode fazer isso, né? A gestão no total pode fazer isso. E aí a gente tem que sonhar e pensar em projetos que possam, né, estar dando essa estrutura para essas mães. Sim, tem o TEAtivo, né? Agora eu tive com o ministro do Esporte, né? O ministro Fufuca, no mês passado, e o Ministério do Esporte, ele tem o TEAtivo, que é um programa voltado, né, para crianças, né, do transtorno do espectro autista, e assim, vai ser selecionado por edital, né? Eu conversei com o ministro Fufuca, a gente está já fazendo o plano de trabalho, né? O deputado Júnior Mano, tive com ele, garantiu o recurso através do Ministério do Esporte para a gente implantar o TEAtivo em Monsenhor Tabosa, né? Que é aquela estrutura, né, de esporte para essas crianças, mas específica para isso, com um profissional adequado, para que essas crianças possam ser incluídas no esporte Monsenhor Tabosa também, né? Ocupar a cabeça, gastar energia, né? Isso é muito importante. Eu fiquei assim, apaixonado pelo TEAtivo e, assim, em nome de Jesus, nós vamos conseguir implantar aqui em Monsenhor Tabosa. Bom, né? tem uma coisa importante que você falou agora, trazendo para a saúde. O que é saúde hoje? Né? A gente diz que é o bem-estar no geral. E para a gente estar bem no geral, o que a gente precisa? A gente precisa de um lar, uma família estruturada. A gente precisa dos serviços de saúde e os serviços sociais do município funcionando, porque a gente precisa do suporte, a família precisa do suporte. E para promover saúde, eu preciso o quê? Hoje eu digo que os principais profissionais de uma equipe de saúde é o quê? É o psicólogo, é o nutricionista e o educador físico. Se a gente for avaliar bem, porque o médico faz o quê? O médico trata. Sim. Ele orienta, mas ele trata a doença. E a gente não quer que a população adoeça. A gente quer que a população seja saudável. Então, o que eu preciso fortalecer? As minhas equipes multiprofissionais. Por quê? Porque elas vão trabalhar a promoção à saúde. Uma alimentação. Mas eu só tenho feijão e ovo lá em casa. Beleza. Bora utilizar o feijão, né? Que tem carboidrato, e vamos utilizar a proteína do ovo para a gente se manter mais saudável. Né? O que o nosso profissional de nutrição faz? Ele orienta uma alimentação saudável naquilo que a gente tem dentro de casa. O educador físico vai falar o quê? Você precisa fazer uma atividade física, uma caminhada. A gente olha bem aqui para o passeio público. Ontem eu passei em frente ao passeio público lotado de gente. Lotado sempre, né? Eu digo para mim, olha, para mim, uma das maiores obras que o Jeová fez, a estrada que liga até o Livramento é perfeita, o hospital é perfeito, a escola profissionalizante é perfeita, mas o passeio público, é o coração mim, hoje, é o centro. Para mim, hoje, é o passeio. Que um dia eu estava numa reunião na educação, e aí eu olhei pela janela da educação, eu olhei o passeio público e vi aquelas pessoas fazendo caminhada, eu fiz um vídeo e mandei para o Jeová. Eu disse, para mim, a maior obra que você fez em Monsenhor Tabosa foi essa. Por quê? Porque você está promovendo saúde. Aí você promove saúde para a criança, para o idoso, para a gestante, né, para o adolescente, para o jovem. E, detalhe, tem uma quadra ali no meio. Não sei se você sabe, mas eu sou faixa marrom de karatê. Aí? Sabia não. Fui tricampeã brasileira universitária pela UES, representando a UES. Mas eu tô com medo da mulher aqui. Fui campeã, fui bicampeã Norte-Nordeste. Eu tenho diversos troféus, não tô em Crateus, mas eu tenho diversos troféus. Eu participei de muitos campeonatos. Rio Grande do Norte, Piauí, o estado quase todo a gente participou de campeonatos. E na época eu era uma boa atleta. E, assim, eu sempre gostei muito de esporte, muito. E eu acho que o esporte é fundamental para a saúde. Sim, total. É fundamental para a saúde. Então, assim, existem bases que vocês podem fortalecer dentro do município que vão ajudar a dar um diferencial na saúde. A gente fortalece a atenção primária. E como é que a gente fortalece a atenção primária? É a equipe multiprofissional, o educador físico, ele pode estar dentro da unidade de saúde. Existe programa para isso, existe recurso do Ministério para isso. Né? Existe recurso, inclusive o município de Monsenhor Tabosa é cadastrado, tem recurso para isso, para que o profissional esteja dentro da unidade de saúde, o profissional de educação física fazendo esse trabalho junto com o fisioterapeuta, sim, junto com o psicólogo. Então, você fortalece dentro da saúde com esses profissionais, o nutricionista também, aí você leva para a educação. Né? O esporte para a educação. Então, é perfeito, é uma junção perfeita. Falar de esporte, para mim, hoje é pegar meu ponto fraco. Né? Pegar meu ponto fraco, né? Porque hoje eu sou apaixonado pelo esporte, pelas pessoas que fazem o esporte aqui em Monsenhor Tabosa. É um povo que abraça com garra, com
eu tô com saudade, eu tô assim, chateado, porque não é prudente, a gente não pode fazer a Copa Shekinah esse ano, mas através da Copa Shekinah eu me trouxe mais amizade, me trouxe mais vínculos com pessoas boas em Monsenhor Tabosa. A gente conseguiu investimento para o estádio, a gente conseguiu investimento, por mais que foram pequenos, mas para as quadras, para a questão da areninha, para a questão do incentivo. Sabe qual é a coisa mais importante que você conseguiu? Despertar, tanto nos jovens, como nos adolescentes, nas crianças, para as crianças, o interesse. O interesse. Porque assim, você vê que era uma coisa muito parada. Não, o esporte era muito parado. A gente acordou Monsenhor Tabosa, deu um tapa, porque a cidade, na verdade, quando eu vinha para Monsenhor Tabosa, que 7 horas da noite, você senta nas calçadas e não vê nada na rua, não vê os comércios fechados, a gente passou uma fase, assim, complexa, né? E parece que o município tinha parado, voltado, né? Assim, para uma situação de, rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que fazer. Aí a gente lançou a primeira Copa Shekinah, né? Que deu aquele boom bacana, foi um negócio top. E depois nós fizemos simplesmente, no segundo ano, 70 dias de esporte em Monsenhor Tabosa, na zona rural, com a Copa Shekinah Sertão. Depois, com a segunda Copa Shekinah sede, todo santo dia tinha um evento em Monsenhor Tabosa. Aí você começou a ver o povo na rua. Aí você começou, sabe? E as pessoas gratas por aquilo, né? Quantas pessoas chegaram para mim para dizer, cara, que evento organizado. Quantas pessoas mandavam mensagem para mim querendo participar. Ei, me bota na equipe da Copa Shekinah e me bota no grupo, as pessoas queriam participar, porque foi algo que foi para além do esporte, foi para além de despertar o jovem de Monsenhor Tabosa em relação ao esporte. Foi criada a família, né? Não sei se você atentou para uma coisa muito importante. A gente saiu de uma situação delicada, de uma pandemia, né? Sim. Em que a gente ficou dentro de casa, né? E aí isso mexeu muito com a cabeça das pessoas. Então, olha uma coisa que você talvez nem tenha parado para pensar, mas a importância dessa Copa. Trouxe as pessoas para a realidade e trabalhou a mente das pessoas. Porque ali naquele momento ali de diversão, de descontração, de disputa mesmo, que existia as disputas, isso era muito bacana, as torcidas. Então, isso desenvolveu, eu trouxe o taboense para a realidade, que estava apagada, eles estavam adormecidos. Estavam pessoas ali com depressão, estavam pessoas ali com medo, com ansiedade. Você está entendendo a importância que foi essa Copa? Né? Porque você tratou ali, você trouxe saúde para essas pessoas também que estavam ali envolvidas. Eram crianças, eram adolescentes, eram jovens, eram pessoas, né, adultas que estavam ali reprimidas, que estavam ali com medo. E a partir daquela Copa ali, não sei se você percebe, as pessoas começaram a perder o medo, começaram a ir, né? Foi uma coisa assim que eu escutei que teve gente que chegou para falar comigo, olha, a Copa Shekinah tirou o povo para rua. Tirou o povo pra rua. Porque todo dia tinha um evento, ou do vôlei, ou do society, ou do basquete, ou a gente Copa Shekinah, e o povo, não, mas é as Olimpíadas, é porque, ou pro futebol de campo, né? Hoje você chega no estádio, acho que o único estádio da região e um dos poucos estádios do estado do Ceará que foi todo aplicado mais de quase 5, 6 mil metros quadrados de grama sintética, né? Hoje a gente já tem outro sonho pro estádio, mudar a entrada. De saúde, a gente está falando agora já de esporte. Mas esporte então, é saúde, vamos ter que ir né? para a cultura também, né? Aí você vai, além de fazer o esporte, trazer o esporte para a cidade, já teve as festas também, né? E aí veio o Chitão também, que aí já começou a dar um diferencial. Por isso que é fizemos importante. festa no Passeio Público, fizemos festa no Distrito do Livramento, fizemos festa na sede aqui, né? Com uma festa grandiosa, Rei Vaqueira aí. E tudo isso retrata a saúde. Por isso que eu digo assim, não tem nada desvinculado da saúde. Quando a gente tem uma infraestrutura boa na cidade, né? Quando a gente tem uma cidade, né, com infraestrutura boa, quando a gente tem a cidade com equipamentos bons, e aí a gente tem uma areninha, tem um estádio hoje que está aí, tem um passeio público desse, tem as quadras nos interiores também, né? Tem os campeonatos nos interiores também, aí tem a cultura também, né, que a gente tem, principalmente a cultura indígena, que se a gente for avaliar aqui, eu acho que é a cultura mais forte e enraizada que a gente tem no município, que a gente tem que valorizar, tem que trabalhar muito, e ela tem que estar bem visível a todos os olhos, né, do cidadão taboense e para o próprio Estado também, né, vai fazer essa valorização da cultura indígena também. Mas as festas que tem, né, hoje a gente tem a Marlúcia à frente da Secretaria de Cultura, ela faz um trabalho brilhante,
né? Ela tenta envolver todos os lados, né? Ela tenta trabalhar todos esses lados da cultura, né? Teve semanas atrás aí teve um momento muito importante ali no Casarão. Então, todos esses eventos que são feitos no município, tudo isso promove saúde. Por quê? Porque está gerando um bem-estar para o cidadão, está gerando uma leveza, o cidadão está observando, está vendo que tem atrações, coisas atrativas no município. Então, tira o cidadão de dentro de casa, né? Faz ele observar o mundo lá fora e ver uma realidade em que pode fazer ele se sentir especial e pode fazer ele sentir o desejo de fazer a diferença também. Porque o que a gente precisa hoje é fazer com que o cidadão ele se veja como um autor da sua própria história, mas a história de muitos dentro de um município. E como é que eu faço isso? É interagindo, é participando desses momentos, sabe? É torcendo ali, é ajudando a gestão. Né? E como é que ele ajuda a gestão? Fazendo isso, participando ali. E promovendo essas ações no município, você está gerando saúde. Né? Você está gerando saúde. Celi, muito obrigado, né, por aceitar o convite aí, por estar com a gente aqui no nosso podcast. Se sinta em casa, né? A gente vai estar sempre gravando aqui. Mais, a gente né? já recebeu, vai ter mais. A gente já recebeu o secretário de Educação, o professor Renê, já gravou com a gente, né? A gente vai receber o prefeito de Eusébio, né, doutor Acilon, prefeito renomadíssimo. O secretário de Eusébio foi presidente do Conasems, um excelente secretário. Está fazendo um trabalho belíssimo no Eusébio, junto com o prefeito. É muito importante, viu? Muito importante. Ele tem muito para ensinar para a gente aqui. Muito obrigado aí pelo aceitar o convite, estar com a gente. Meu povo, bora pra cima. Nosso podcast está só começando. Acompanha a gente aí. Beijo no coração de vocês. Bora pra cima.